Olá, meu nome é Rodrigo Henrique Ramos, sou doutorando em computação pelo ICMC da USP de São Carlos e sou professor no Instituto Federal de São Paulo, Campus São Carlos, e vou apresentar o trabalho Analyzing Different Cancer Mutation Datasets from Breast Invasive Carcinoma, Lung Adenocarcinoma and Prostate Adenocarcinoma. Vivemos hoje na era dos dados e a nível mundial já estamos na casa dos zettabytes e subindo. Toda essa grande quantidade de dados permite a realização de análises complexas, o que confere aos dados um valor elevado, inclusive sendo comparado ao petróleo. Porém, trabalhar com esses dados traz alguns desafios, como a revista da Nature, de 2008, apresenta, inclusive dizendo que a ciência moderna enfrenta um dos seus maiores desafios, que é justamente como lidar com essa enxurrada de dados. Esses desafios vão desde do armazenamento, da disponibilização e também da análise e interpretação desses dados. E este trabalho que estou aqui apresentando trata justamente desses desafios de analisar grandes conjuntos de dados. Partindo para a genômica, nós temos aqui um gráfico famoso do NIH que mostra a diminuição vertiginosa do preço de se sequenciar o genoma, que já foi na casa dos milhões e hoje é em algo em torno de $1.000. Então, se tornou mais fácil sequenciar o genoma e isso acabou gerando uma grande quantidade de dados genômicos, o que coloca a genômica na era dos dados. Isso possibilita o estudo de diversas doenças, inclusive o câncer. Nesse sentido, nós temos o TCGA, que é o Atlas do Genoma do Câncer, que disponibiliza mais do que 2,5 petabytes de dados relacionados ao câncer, que são gratuitos para se baixar e fazer pesquisa. Nós temos o CBioPorto, que é um site que agrega diversos estudos relacionados ao câncer, inclusive do TCGA e outros. Ao baixar um desses dados, um desses estudos, nós temos acesso a diversos arquivos. Dentre eles, quero chamar a atenção aqui para dois. O Data Mutation Extended, na casa dos 240 MB, e o Data Clinical Patient, nos kbytes. Olhando para esses dois arquivos, inicialmente para o arquivo do Patient Clinical Data, nós temos informações do paciente, como por exemplo, a idade, o sexo, o estágio do câncer, se o paciente faleceu ou não durante o estudo, e olhando para o arquivo de mutação, que eu vou chamar de agora em diante de MAF, nós temos todas as mutações associadas aos pacientes que participaram do estudo. E para cada mutação nós temos o tipo da mutação, classificação da mutação e uma série de outras informações. É possível a gente relacionar esses dois arquivos, já que um paciente possui um ou mais sample, que ele chama aqui, que é o tumor que foi analisado, e para cada tumor é identificado uma ou mais mutações. No exemplo, todas as mutações que estão aqui pertencem à mesma amostra de um único paciente. O primeiro arquivo tem 567 linhas, ou seja, pacientes, e o segundo, 243 mil mutações. Olhando individualmente esses arquivos ou a combinação deles, é possível imaginar que podemos realizar aqui várias análises. Podemos criar modelos de aprendizado de máquina, podemos executar métodos de identificação de driver mutation. Tudo isso olhando apenas para um desses dois arquivos ou a combinação deles. E aí gera uma dúvida, gera uma questão, que é a motivação principal desse estudo. No CBioPorto, se buscarmos por 3 tipos de câncer, pulmão, mama e próstata, nós temos 27 arquivos. A questão levantada é: executar uma análise, um método, treinar um modelo para um estudo de um tipo de câncer me fornece informações de tal forma que eu posso generalizar as conclusões para os outros estudos, ou eu preciso realizar
a analisar todos os estudos disponíveis de cada tipo de câncer, né? Nesse caso aqui, nesse conjunto de apenas 3, nós sairíamos de 27 para 3. A fim de responder essa questão, nós realizamos um processo de 3 etapas: seleção de dados, pré-processamento e análise. Durante a análise, foram feitas várias comparações a fim de identificar se os dados de um estudo possuem características semelhantes com os demais estudos do mesmo tipo de câncer. Durante esse processo exploratório, nós apresentamos diversas informações que colaboram para a compreensão desses dados de mutação, aquele arquivo MAF que eu falei, sendo assim uma colaboração secundária em relação à proposta, à motivação inicial da pesquisa. Selecionamos então 3 tipos de câncer, que são os mais comuns: BRCA, que é o câncer de mama, LUAD, que é câncer de pulmão, e o PRAD, que é câncer de próstata. Para cada um desses tipos de câncer, selecionamos 3 estudos e fizemos por onde? Pegar estudos com datas semelhantes e crescentes. Então, o dataset A é o mais antigo, o dataset C o mais recente, inclusive para tentar identificar mudanças ao passar do tempo. Em relação ao pré-processamento, realizamos apenas a identificação e remoção de hipermutados, que é uma característica já conhecida na literatura referente aos arquivos MAF, né? Inclusive já sendo conhecido a fórmula aqui que leva em consideração os quartis. Um exemplo claro da importância da remoção de hipermutados. Aqui no PRAD1, nós temos um paciente com 1000 mutações, que é o mais mutado. O segundo mais mutado tem um pouco mais de 100. Então, usando essa fórmula, é removido apenas esse mais mutado e eu tenho, visualmente, eu consigo perceber, uma distribuição melhor dos dados. Isso acontece nos 3 estudos do PRAD, nos 2 estudos mais recentes do BRCA e no LUAD, que já é um tipo de câncer que tem muito mais mutação. Esses outliers não são tão expressivos quanto nos outros. Um exemplo aqui é o LUAD2, onde eu saio de um pouco mais de 1500 para 1500, um pouco menos de 1500. Então, tendo os dados pré-processados, removendo os outliers, iniciamos as análises. A primeira análise é em relação à classe de mutação. Então, para cada mutação de cada estudo, de cada câncer, nós apresentamos aqui os 9 gráficos. É possível observar que em todos, a mais comum é a missense, aquela em que a mutação, a mudança de alelo, codifica uma proteína diferente, e a segunda mais comum é a silent, em que a proteína codificada continua sendo a mesma. Isso é verdade para todos, menos para o PRAD3, onde a classe introl aparece. Então, a semelhança entre os tipos de estudo do BRCA e do LUAD são elevadas. No PRAD já há alguma diferença, principalmente no terceiro. Olhando agora para a distribuição de SNV, as mudanças de alelo. Esse é um bom exemplo porque mostra, é possível observar como que estudos do mesmo tipo de câncer têm a mesma distribuição proporcional entre eles e essa distribuição é diferente em tipos de câncer diferentes. Então a gente pode observar que o comportamento do LUAD é diferente do BRCA. E o comportamento do BRCA é um pouco mais próximo do PRAD, porém a correlação é maior se olharmos apenas os estudos do mesmo tipo de câncer. Outra coisa importante observar aqui é que essa distribuição de SNV ela também tem relação com a assinatura mutacional. Então, por exemplo, se a gente olhar aqui, a mudança de C para A é associada com o uso de cigarro, tabaco. E o câncer de pulmão é o único que tem a mudança de C para A como a mais frequente, sendo que nos outros dois é um valor mais baixo. Partindo agora para a análise dos genes. Pegando os 10 genes mais mutados de cada estudo. Nós temos aqui a seguinte informação no gráfico. A cor dele estar em negrito, né, o nome do gene estar em negrito, significa que ele aparece nos 3 estudos do mesmo tipo. Então, no caso do BRCA, dos 10 mais mutados, os 7 mais mutados aparecem nos 3 estudos. Também é possível observar que a cor da barra é a proporção em relação à classe mutacional. Então, há uma consistência elevada no BRCA,
Essa consistência é ainda maior olhando os 3 estudos do LUAD, em que dos 10, 8 aparecem nos 3 estudos, e no caso do PRAD, nós não temos muita semelhança, aliás, só tem um gene que aparece nos 3, ele não é homogêneo. Tá? Outra coisa que também chama a atenção aqui é que além dos genes aparecerem, é a distribuição, a curva do gráfico. Ela é muito parecida entre os tipos de câncer, tá? Uma semelhança muito grande. Por último, nós realizamos uma análise um pouco diferente, que leva em consideração os dados de mutação e os dados clínicos. Então, juntamos as dois arquivos, gerando 6 features, 6 variáveis que envolvem informações dos dois arquivos. Ao invés de fazer uma redução de dimensionalidade, nós optamos por utilizar a ferramenta Mapper, que dado uma nuvem de pontos, no caso aqui no R6, nós geramos uma rede, e uma rede para cada um desses estudos. E utilizando análises de medidas de rede, nós conseguimos observar que existe uma similaridade topológica entre as redes do câncer de mama, que foi o único que a gente realizou essa análise, que era possuía dados que possibilitavam fazer. Isso é uma outra forma de identificar similaridade, tanto numa questão topológica de rede, quanto nos dados que foram analisados nos gráficos passados. Bem, é possível concluir então que existe uma similaridade entre os dados de mama, entre os estudos de câncer de mama e de câncer de pulmão, mas o mesmo não pode ser dito em relação ao câncer de próstata. Como trabalhos futuros, a ideia é expandir essa análise para considerar outros tipos de câncer e mais estudos, né? E também é importante dizer que no artigo existem outras análises que, por falta de tempo, não consegui apresentar aqui. Agradeço a todos, agradeço ao SBCAS para poder mostrar o trabalho e também agradeço aos colegas que ajudaram a desenvolver esse artigo. Obrigado.